assunto polêmico, a seleção genética. A escolha do embrião que será implantado no útero da mãe. Na Inglaterra, a seleção genética mudou a história de uma família traumatizada pela perda de um filho. Um menino às vezes dorminhoco, às vezes comilão, mas sempre um xodó. E como gosta de um colo. Ele veio ao mundo há 10 semanas para devolver a alegria ao casal Nick e Neil Halford, moradores de uma cidadezinha a 250 quilômetros de Londres. Papai e mamãe sonhavam com essa criança, um bebê que foi desenhado em laboratório para nascer com a saúde perfeita. O nome dele é Tom, aliás, nome escolhido por Ben, o irmãozinho que Tom jamais vai conhecer. Ben morreu em 2010, logo depois de completar 5 anos de idade. Happy birthday to you. Ele teve um câncer no cérebro, resultado de uma doença rara que herdou da mãe. Nick, de 36 anos, explica que é portadora da síndrome de Li-Fraumeni, uma doença hereditária que faz aumentar a predisposição ao desenvolvimento de tumores malignos antes da 3ª década de vida. Ela própria teve câncer nos seios aos 21 anos de idade e se curou, sem saber que a doença tinha sido causada pela síndrome de Li-Fraumeni. Tanto que engravidou de Ben. A morte dele mudou a história da família Halford. A primeira ideia do casal foi jamais ter outro filho para não correr o risco de passar a síndrome adiante e repetir o pesadelo. Mas havia uma alternativa que não dependia da natureza: a seleção de embriões fertilizados em laboratório. Depois de 7 tentativas durante 1 ano, os cientistas conseguiram identificar um embrião sem a presença do gene maligno. Esse embrião saudável foi implantado no útero de Nick. E foi assim que nasceu Tom, totalmente livre da síndrome. Ben era nosso filho querido e sempre estará em nossas doces lembranças. Mas não seria justo carregarmos luto para sempre, diz a mãe. O caminho para o nascimento de Tom foi ensinado por Ben. Tom nasceu 2 anos depois da morte de Ben. O risco de algum dia ele também ter um tumor igual ao que matou o irmãozinho é de apenas 4%. Seria de 50% se não fosse o milagre da ciência. Tom é saudável, os pais estão felizes. A morte de Ben não foi em vão. O laboratório fica em Londres. A doutora Shiban Sengupta, diretora do Centro de Pesquisas Genéticas, explica que a ciência reduziu a níveis normais, como de qualquer pessoa, a probabilidade de Tom ter câncer no futuro. Não seria ético e nem legal, no caso da Grã-Bretanha, fazer escolha de sexo, cor dos olhos e outras aberrações, afirma a doutora Shiban. Mas quando a ciência pode salvar ou prolongar vidas, pecado é não usá-la. A técnica usada na Inglaterra para o nascimento do Tom existe no Brasil. Chama-se diagnóstico genético pré-implantação e é capaz de analisar todos os 23 pares de cromossomos de um embrião. Os médicos examinam o DNA de uma única célula do embrião. Nós aumentamos esse DNA exponencialmente, em milhões de vezes. Chega a ser bilhões de vezes. Para poder fazer essa análise? Para poder proceder às diversas análises, exatamente. Depois, as informações sobre a existência ou não da doença congênita são discutidas entre a clínica de reprodução e os pais. O Ivan é portador de um mal hereditário que ataca o fígado. Ele passou por um transplante. Quando decidiu ser pai, buscou um embrião selecionado em laboratório, livre do gene que dispara a doença. Nasceu Lucas, hoje com 2 anos. No momento da gravidez, o que mais nos confortou foi saber que a gente tinha eliminado essa doença. O risco dele ter é 0,0 um percentual muito pequeno, porque a ciência, ela, por mais que ela esteja avançada, ela não te dá a garantia de 100%. No Brasil, a seleção genética segue normas parecidas com as da Inglaterra.
O objetivo é sempre o de detectar problemas de saúde. A resolução do Conselho Federal de Medicina é clara. Toda intervenção sobre embriões in vitro com fins diagnósticos não poderá ter outra finalidade que não a de avaliar sua viabilidade ou detectar doenças hereditárias. Este médico é especializado em reprodução assistida. Existiria um questionamento ético se nós não estaríamos selecionando por demais embriões. Do meu ponto de vista, esse é um avanço da ciência em prol da saúde humana e não contra a saúde no sentido de fazer essa seleção com o intuito de só ter um indivíduo melhor habilitado. Tom e Lucas são tudo que os pais sonharam. 2 meninos felizes e saudáveis, como qualquer outra criança.